Eu só confirmei com ele na segunda-feira se estava tudo certo para ele estar ministrando. E ele falou, tá tudo certo, Dô. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, essa palavra ardeu em meu coração. Aí veio o Benê abrindo culto, falando sobre fé. Hoje quem escolheu o louvor foi o Maico, não fui eu. Aí o Maico escolheu o louvor, falei, Senhor, obrigado pela tua palavra. Hoje vamos falar sobre o cego Bartimeu. Aprenderemos nessa história como devemos nos portar mediante aquilo que queremos, mediante a nossa fé. Iremos aprender nesse texto como nos portar, como a nossa fé tem que se portar diante daquilo que queremos. Logicamente, que tudo o que queremos tem que ser no centro e na vontade de Deus, sem ferir princípios e valores pautados na sua palavra. Esse tem que ser o nosso pedido. Aquilo que queremos tem que valer a pena para reino e para pessoas. Porque o intuito de Deus sempre foi esse, reino e pessoas. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. O intuito de Deus sempre foi reino e pessoas. E tudo aquilo que pedimos tem que estar sempre voltado em abençoar reino e pessoas. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Lucas 18, 36. O nome do cego Bartimeu, quando a gente vê em Lucas, em outros textos, não encontra o nome Bartimeu somente dizendo o cego. Se a gente for ao versículo anterior, Raquel, o versículo anterior. Quando Jesus aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Em Marcos capítulo 10, 46, fala que é Bartimeu, aponta que é Bartimeu. Então, se você quiser deixar essa questão anotada na sua Bíblia, para você não ficar perdido, quem é esse cego? Esse cego é Bartimeu. E aqui, vamos estar lendo o texto e eu vou decorrendo também. No primeiro ponto, vamos aprender que ele estava atento a tudo que estava acontecendo. Veja, ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou, o que está acontecendo? Bartimeu, ele estava atento a tudo o que estava acontecendo. Mesmo ele sendo cego, ele estava atento a tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Tudo o que estava acontecendo naquela estrada, na beira daquele caminho. Com isso aprendemos o primeiro ponto. Estamos atentos ao que Deus está fazendo em nossas vidas? Bartimeu, ele estava atento porque ele pergunta, o que está acontecendo? Porque era um barulho fora do comum, estava fora daquilo que ele estava entendendo. Existia barulho? Sim, mas naquele momento existia algo diferente. Estava acontecendo algo diferente naquele momento. Então, aquilo despertou a sua curiosidade de saber o que está acontecendo. E nós estamos atentos a entender o que Deus está fazendo em nossas vidas e ao nosso redor?
Quando viemos na igreja, a gente vê o que Deus está fazendo. Veja que Deus está fazendo muitas coisas na nossa igreja, e glória a Deus por isso. Nosso querido pastor Johnny está entrando em lugares aí que a palavra de Deus está indo. A palavra de Deus está sendo avançando. Nós estamos atentos àquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. O que Deus fez na sua vida? Você tem essa atenção naquilo que Deus fez na sua vida? Da onde Deus te tirou? Da onde você está agora? Ao seu redor, você está atento às coisas de Deus? Porque aquele barulho que Bartimeu estava escutando não era um barulho qualquer, como de um carnaval, como de uma manifestação. Não, ali estava acontecendo um barulho diferente. No versículo 18, no versículo 37 e 38, ele faz o quê? Disseram que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Versículo seguinte. Então começou a gritar. Veja que Bartimeu, sendo cego, ele sabia quem era Jesus. Porque naquela beira daquele caminho, ele escutando as histórias, provavelmente ele escutou, falou: ó, tem um homem que está curando. Tem um homem que está curando. Tem um homem que libertou. Aí nisso daí ele está atento. Eu quero saber quem é esse homem. Eu quero saber quem é esse homem. E naquele momento alguém falou: quem é esse homem? Porque provavelmente também ele perguntou: quem é este homem? E falaram para ele: é um tal de Jesus, e é de Nazaré. Então quando falaram e apontaram para ele, falaram assim: ó, esse barulho incomum que você está escutando é porque esse Jesus de Nazaré está passando aqui. Então ele começa a gritar, a clamar. Com isso aprendemos o segundo ponto. Você que conhece quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Ele? Veja que somente quem é discípulo sabe quem é Jesus. Por quê? Mateus capítulo 16, olha o que acontece. Mateus capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Ele perguntou para quem? Ele perguntou para quem? Primeiro ponto, ele perguntou para discípulo. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. Jesus faz essa pergunta para eles agora. E vocês? Quem dizem quem eu sou? Pedro, cheio de ousadia, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Veja que somente quem é discípulo conhece quem é Jesus. Acredito eu
que estamos aqui em discípulos. Acredito eu que estamos aqui todos como os discípulos de Jesus. Então a gente tem a certeza de quem é Jesus. Sabemos quem Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. É o mesmo que eu sou Deus e não mudo. Entendemos quem é Jesus. Isso é muito bom. Entendermos quem Ele é. E quem Ele é, principalmente, em nossas vidas. No versículo 40, diz que, então Jesus parou e ordenou que lhe trouxesse o homem. Veja que o clamor daquele homem chama a atenção de Jesus. Opa, perdão, irmãos. Pulei o outro. Vamos para o terceiro. Esse era o quarto. Vamos voltar para o terceiro. Versículo 39. O que estavam mais à frente, eu repreendia e ordenavam que calasse, mas ele gritava ainda mais alto. Veja que ele não para de clamar mediante o que fazem com ele. Repreendam ele por causa que ele estava gritando. Mas já estava um barulho, não estava um barulho? Já existia um barulho. O que é um grito a mais? Mas é por causa da forma que ele estava falando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Provavelmente aquelas pessoas olharam assim, ó, quem é você? Ó, nós como estamos, bem arrumados, bem vestidos. Ó, como que você está. Jesus vai dar importância para você. Jesus tem mais o que fazer do que prestar atenção em você. Não adianta. Para que ficar clamando por essa situação que não muda? Para que ficar continuando orando, e essa situação não muda? Para que fazer isso? Para que ficar clamando, Bartimeu, se Jesus não vai te ouvir? Olha o tanto que tem de barulho aqui. Você acha que ele vai prestar atenção na sua voz? Olha o tanto de voz que está no ouvido dele ali. Ó. Você está bem longe. E assim acontece nas nossas vidas. Quando estamos no propósito, na intenção, na convicção e na nossa missão, naquilo que queremos, Satanás envia os seus servos e fala assim, para que continuar orando? Para que continuar clamando? Jesus não vai te ouvir. E detalhe, e isso você não escuta longe não, você escuta bem no pé do seu ouvido. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes, a gente sabe quem é Jesus. E sabe quem Ele é. Mas muitas das vezes a gente está dando mais ouvida para as pessoas enviadas de Satanás. Para nos desmotivar em cima daquilo que queremos. A gente dá ouvido para aquilo que Satanás está falando. E você muitas das vezes fala assim, é verdade. Jesus não vai me ouvir. O que eu estou pedindo é incapaz para mim. E olha que a gente conhece quem é Jesus. Mas conhecer não é o suficiente, meus irmãos. Jó, ele fala uma frase, eu amo essa frase que Jó fala. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje eu caminho contigo. Não é só conhecer, é caminhar. E caminhar é criar relacionamento. Veja que aquele homem não parou de clamar,
porque tinha certeza daquilo que podia acontecer na vida dele. A pergunta é, você tem a certeza do que Deus pode fazer na sua vida? Mesmo as pessoas chegando e falando assim, você não vai conseguir, porque são enviados de Satanás. Sambalat e Tobias. Neemias, desce daí. Vamos bater um papo aqui. Não vou descer não. Estou numa grande obra e não posso dar atenção para vocês. Muitas das vezes a gente precisa responder assim. Por causa do que a gente tem convicção daquilo que Deus é para nós. E daquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. E daquilo que Deus pode fazer por nossa causa. Por aquilo que pedimos. Deus pode fazer. E aquele clamor chama a atenção de Jesus. Jesus fala no versículo 40... Jesus para. E ordenou que lhe trouxessem ele. Ei, se você clamar com fé, Jesus vai parar tudo para você. Veja que em Tiago, olha o que Tiago diz. Tiago 5,15. Tiago 5,15. Vamos só ler a parte A do versículo. A parte A do versículo ele é bem clara. Essa oração de fé curará o enfermo. Quando oramos com fé, com convicção, Deus move céus e terra em nosso favor. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus resgata. Deus faz tudo quando pedimos com fé. E fé é convicção. Fé é a convicção. Pois estamos já com o nosso coração quebrantado. No Salmos de número 51, versículo 17. Isso. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando estamos com o nosso coração dessa maneira, temos a oração de fé e de convicção. A gente clama, mas Deus não me ouve. Muitas das vezes é porque você não tem convicção naquilo que você está pedindo. E muitas das vezes também não é a vontade de Deus. Precisamos entender. Aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Ou não? Depois encontra um versículo para mim. Tem um texto na Bíblia que diz que muitas das vezes vocês não recebem porque vocês pedem mal. Agora não sei. Eu sou bem assim, referência bíblica. Eu sei que está na Bíblia, mas referência bíblica eu sou um pouquinho. Estou aprendendo aí. Tiago 4, coloca ali para mim. A outra. Tiago 4:3. E quando pedem, não recebem, pois pede com motivos errados. Pede apenas para lhes dar prazer, satisfação. Veja que interessante. Precisamos entender, aquilo que estamos pedindo é para reino e pessoas? É. Porque eu não recebo? Muitas das vezes por causa da convicção, falta da fé. O que eu estou pedindo é para me satisfazer? Aí o que acontece é o que o Tiago está dizendo. Vocês não vão receber porque estão pedindo mal. Pede com motivos errados.
Aí no final do versículo diz: pede apenas para quem lhes dará prazer, satisfação, para agradar você somente e mais ninguém. Então precisamos, mesmo diante das adversidades, mesmo diante daqueles abençoados que chega no nosso ouvido e fala: não vai dar, não vai dar. Continue clamando mais alto, até chamar a atenção de Jesus para a sua vida. O quinto, versículo 40 e 41 diz: quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Veja que interessante. Jesus faz essa mesma pergunta todos os dias para nós. Todos os dias Jesus ele está fazendo essa pergunta para mim e para você. E às vezes está fazendo neste momento agora. O que queres que eu te faça? Veja que interessante. Bartimeu, ele sabia da sua necessidade. Ele sabia o que ele queria pedir. Ele tinha convicção naquilo que ele queria. Porque ele sabia a sua necessidade. E Jesus sabe a nossa necessidade. A pergunta que eu deixo: você sabe qual é a sua necessidade? Jesus sabe qual é a sua necessidade. Mas você sabe qual é a sua necessidade? Porque quando Jesus faz essa pergunta, muitas das vezes, fala: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ter carro, eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Você pede um monte de coisa, mas não pede o que é necessário para você. Qual é a sua necessidade? Jesus quer saber qual é a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Saiba que Jesus sabe. E você tem noção da sua necessidade? E isso é o que pega muita gente. As pessoas não entendem quais são as suas necessidades. As suas necessidades são baseadas naquilo que as outras pessoas dizem que é a sua necessidade. Mas Jesus quer saber qual é a sua necessidade. Não baseada no que a outra pessoa disse que é a sua necessidade, não. É baseada naquilo que você sente todos os dias na pele. O que você precisa? Aquele homem foi bem específico, ele não pensou. Ele não pensou. Ele foi direto. Eu quero ver. O texto não diz quanto tempo Bartimeu estava naquela situação. Mas podemos dizer que estava bastante tempo. Quanto tempo você está na situação que você está passando? E se Jesus aparecesse para você hoje e agora, e olhasse dentro dos seus olhos e perguntasse: o que queres que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Versículo 42. Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, um homem passou a enxergar e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Veja que Jesus ele não fez nada. Jesus fez alguma coisa? Jesus não fez nada.
Jesus somente falou: pode enxergar. Porque o quê? A sua fé a curou. A sua fé. Veja que a ação da fé provoca um milagre. Veja que somente aqueles que andam com Deus vivem milagres. Só aqueles que... Não foi isso que aprendemos no domingo? As 3 fases de Moisés. A primeira foi o palácio. A segunda foi ter que trabalhar para os outros, para o seu sogro, em Midian. E no terceiro estágio, ele começou a viver para Deus. Quando ele começou a viver para Deus, começou a acontecer o quê? Os milagres. Maná caindo do céu, cordonizes, a roupa, naquela época, se a Riachuelo, a Havan, o Brás tivesse loja lá, ia tudo falir, por causa que a roupa crescia no corpo. Então o povo vivia de milagre. Moisés presenciava os milagres. Aqueles que andam com Deus vivem de milagres. Mas para viver de milagres precisa ativar a fé. Não é isso? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que está a sua fé? Como anda essas 2 letrinhas, fé, em sua vida? Ontem eu fiz a pergunta aqui no Gêmeos. Nosso pastor, ele é doido. E ele é. Dia 18, 19 e 20 do mês 7, já temos o local. Nós já temos o som. A única coisa que a gente não tem é a tenda. Mas Deus vai prover, por causa que é Deus que provê. Precisamos ter fé. Mas é para 200 pessoas. Ele estipulou. É 200 pessoas acomodadas, sentadas, bonitinho. Aí a minha esposa falou: fé para ter a tenda, tudo mais, mas para 200 pessoas, eu olhei assim, falei assim, ainda eu olho aqueles filmes gospel, evangélico, e o povo vai chegando no local, vai chegando. Eu falei assim, eu tenho fé para chegar aquele povo, vai chegando, eu vou olhando assim, da onde está surgindo esse povo? Está saindo do chão, da onde está vindo? É fé. Deus tem grandes coisas para fazer no meio do seu povo. Mas Ele precisa que a sua fé, a sua convicção de crer e confiar esteja somente nele. Veja que Jesus não fez nada para Bartimeu. Jesus só falou assim, pode ver. Jesus só falou a palavra, você pode enxergar. Porque quem fez? Bartimeu, com o quê? Com a fé. E veja que o ato que aconteceu na vida de Bartimeu, automaticamente ele começou a louvar e a seguir Jesus. E isso fez com que outros também fizessem a mesma coisa, de engrandecer o nome de Jesus. O seu milagre será um testemunho para outras pessoas. Aquilo que você pede, aquele que você está batendo todos os dias, com fé e com convicção, todos os dias, nos pés do Senhor, será o seu milagre nesse ano, se você crer. E será um milagre para outras pessoas glorificarem também o nome do Senhor.
Só precisamos ter fé, convicção. Aqueles que andam com Deus vivem de fé. E que não venhamos ser, naquela passagem dos 10 leprosos, os 9 que receberam o seu milagre e foram embora. Seja aquele que voltou para agradecer. Baseado em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Agradeça, porque o seu milagre é para engrandecer o nome do Senhor. Aquilo que você está pedindo todos os dias na porta de Deus, bata até que a porta se abra. Jesus, eu estou aqui atrás do meu milagre. Amanhã, Jesus, eu estou aqui no meu milagre. Faça igual para Bartimeu. Clame até Jesus parar para te atender. Clame a Deus. Clame a Jesus para que céus e terra parem só para te atender. Isso é viver da fé. Amém? Esse mês eu falei para minha esposa no começo do mês, chegou e falou, e aí, Dô, como que tá as contas e tudo mais? Eu olhei para o olho dela e falei assim, estamos vivendo um mês de Jeová Jireh. Jeová Jireh? É, Jeová Jireh. Do dia 1º até o dia 30, é só Deus provendo. Hoje, sendo o último dia, Deus me abençoou e Deus proveu todas as coisas para a minha vida. É viver da fé. Convicção no Deus que você serve. É o que eu falei. Conhecer Jesus, muitos dizem que conhecem. Eu conheço, vocês conhecem, todos conhecem quem é Jesus. Jesus foi aquele que nasceu em Belém, fez os milagres, morreu numa cruz e ressuscitou. Essa história todo mundo conhece. Conhecer, todo mundo conhece. Caminhar com Ele é que é diferente. E só caminha com Ele quem tem fé. Que quem quer renunciar todos os dias para andar com Ele. Viver para Ele. Somente para Ele. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada em nossas vidas nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque entendemos quem o Senhor é. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. E diz que a Tua palavra diz bem clara que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei como que está a questão da fé dos meus irmãos aqui. Muitos podem estar explodindo de fé e outros caminhando bem lentamente na questão da fé. Mas, Senhor, injete em nosso coração a fé. Assim como aconteceu na vida de Bartimeu, que através da fé que ele teve no Senhor, e o Senhor simplesmente falou, pode enxergar, porque a sua fé o curou. Assim seja na vida dos meus irmãos também. Que a fé deles, de cada um deles, venha provocar um milagre. E que esse milagre seja para glorificar o seu nome e que outras pessoas sejam alcançadas através desse milagre, para que o seu nome seja glorificado. Que eles não venham parar de clamar ao Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das pessoas que chegarem em nossos ouvidos e falarem, pare de clamar, que não adianta, que
não venhamos dar atenção a essas coisas, que venhamos continuar clamando até que pare céus e terra ao nosso favor, Pai. No nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a noite entre cada um dos meus irmãos. Venha conceder para eles um feriado abençoado, porque todos nós somos trabalhadores. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos meus irmãos que trabalham todos os dias. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha conceder o descanso do justo para cada um deles. Pelo poder do nome de Jesus eu te peço. E eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos?